Esse é um vídeo que eu vou tentar resumir ao máximo o que foi tratado na sala de aula sobre função. Primeiro, antes de falar sobre função, preciso conhecer plano cartesiano, tá? Saber que é um plano que existe para representar coisas em duas dimensões. Isso vai cair em prova? Lógico que não. Isso não cai em prova, mas é bom saber que o eixo horizontal, quem está deitado domina, quem está em pé, no caso, o eixo vertical é o contradomínio, é dominado. Para ficar fácil, quem é dominado está sempre sozinho, beleza, galera? O ponto, vamos falar só um pouquinho sobre o ponto. Seguinte, pessoal, tenho certeza que muitos ainda têm dúvidas sobre como colocar um ponto no plano cartesiano. Um ponto é coordenada, para quem não sabe, o GPS. Pelo GPS você consegue colocar a coordenada da sua casa e não o endereço. Isso quer dizer, o GPS orienta você. Por exemplo, eu tenho aqui um ponto A. Esse ponto A, eu coloquei X para representar o meu domínio e Y para representar o contradomínio. Ou seja, eu tenho um ponto que a coordenada é XY. Menos 2 então para X e 1 para Y. Se fosse no GPS, ele falaria mais ou menos assim: vá até o menos 2, suba uma casa, chegou ao seu destino. Ao ponto A aqui. Então seria menos 2 para X e 1 para Y. Beleza, galera? Ponto tranquilo. Função. Função. Vou falar muito essa palavra. Tal pessoa age em função da outra. Quando eu falo de função, eu falo de relação. Não existe função que não seja com duas letras, ou duas pessoas, ou dois alvos. Uma função pode ser representada de quantas maneiras? Tabela, gráficos, e aí vários gráficos. Vamos focar na tabela e no gráfico de linha, que é a função linear. Galera, tabela, olha o Excel aqui, que beleza. Mas o que o Excel tem a ver? Tem tudo a ver. O Excel tem tudo a ver. Isso daqui, eu construí esse gráfico a partir dessa tabela. Olha que legal. A1, 0, B1, 0. Ou seja, esse daqui, o que está acontecendo desse para esse? Professor, está sempre multiplicando por 2, olha que legal. Ou seja, o seu B é 2 vezes o A. Nesse caso, o B seria quem é dominado e o A seria o domínio. E essa função, professor? Essa função, você vai ver mais para frente, que será y igual a 2x. Uma lei de função, f de x. Pessoal, função de x. Por que é tão importante você saber que função de x não é só y? Função de x, ela é representação de quem é dominada, ou seja, aquilo que está sozinho. Então, pessoal, seguinte, f de x, que é representante do contradomínio, é aquela letra que vai ficar no eixo que está em pé. Beleza? O A, ele pode ser 0? Lógico que não. Se o meu A for 0, 0 vezes qualquer coisa é 0, fica só f de x igual a b. Imagina uma função só f de x igual a b ou y igual a 3. É uma função do primeiro grau? Não. É um outro tipo de função, que é a função constante, que vocês não vão ver. Mas essa função linear não é, nem afim. Lembrando que função linear, função do primeiro grau e função afim é a mesma coisa, tá? Se x for 0, então, falou, meu domínio é 0. Qual que vai ser o valor de y, no caso f de x? Se eu colocar 0 aqui, a vezes 0, 0. Vai ficar f de x igual a b. Ou seja, b vai ser o momento quando o meu domínio for 0. Que momento é esse? A intersecção no eixo que está em pé. A gente vai ver mais à frente a construção do gráfico. Para construir o gráfico, o que eu preciso? No mínimo 2 pontos. Afinal, de um ponto passa infinitas retas, você não tem uma direção. Como que eu vou construir o gráfico? Professor, eu vou construir um gráfico com régua e compasso. Não, você não vai precisar da régua e o seu lápis apenas. Você vai precisar de 2 pontos, certo? Mas eu preciso descobrir esse ponto. Como que eu vou descobrir esse ponto? Sempre, quando você tem uma relação, você fala,
Você fala para o domínio, ah, eu te dou 2, ah, então eu te volto 1. Ah, eu te dou 3 reais, ah, então eu te volto 2 reais. Então você tem lá o domínio e o contra-domínio responde. Você dá um domínio e o contra-domínio responde. Então, pessoal, é essa a lei que existe. Eu atribuo valor para o domínio. Qualquer valor? Sim, qualquer valor. Qualquer valor que eu atribuir para o domínio, a lei vai me direcionar qual que é o resultado do contradomínio. Então vai lá. Lei da função, a gente já viu, coeficiente angular. Essa coisa tão importante que fala sobre a inclinação da reta. Lá na geometria analítica, que vocês não terão esse aprofundamento, infelizmente, esse é mais para matemático, você vai ver que esse A tem relação total com a tangente do ângulo. Você vai lá, professor, está falando besteira, tangente do ângulo, para que eu vou ver isso? Olha aqui eu construí 2 gráficos, galera. Y igual a 2x e y igual a menos 2x, para a gente discutir algo que vai aparecer logo mais à frente. Se eu construir um triângulo aqui, ó, a partir daqui, ó, vocês estão vendo um triângulo aqui, ó. Olha só, atenção, se eu falo, qual que é a tangente desse ângulo aqui, olha lá, deixa eu construir, mouse, beleza, vamos lá. Qual que é a tangente desse ângulo? Não seria o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Mas qual que é o cateto oposto? É a variação de y, não é? De 0 até 2. Qual que é o cateto adjacente? De 0 até 1. 2 dividido por 1 é 2. Lembra qual que era nessa reta? Qual que era o valor de A? Ah, professor, é 2, bateu. Ou seja, o seu A sempre será a variação de Y dividido pela variação de X. E o que é variação? Se eu saio 3 horas da minha casa e chego 5 horas no serviço, qual foi a variação que eu tive? Eu tive uma variação de 2 horas. Variação é isso, é eu pegar o final menos o inicial, sem segredo, certo? Mas o A também, ele é o comportamento da minha reta, ele não é só a inclinação. Então, pessoal, atenção. Comportamento também, se meu A for positivo, acontece uma coisa. Se meu A for negativo, acontece outra coisa. Então vamos olhar aqui. Eu tenho 2 funções. A em preto, y igual a 2x. Olha a setinha aqui. E a em rosa, y igual a menos 2x. Olha só, qual a diferença da de rosa para preto? Ah, professora, a em preto, ela está subindo. Se ela está subindo, ela é o quê? Crescente. Se ela está descendo, ela é o quê? Decrescente. Olha, 2x positivo, menos 2x, ou seja, quando o meu A é positivo, ela cresce. Quando o meu A for negativo, ela decresce. Isso é comportamento de reta. Comportamento nessa reta é bagunceiro ou não. Comportamento é se a reta está crescendo ou se está decrescendo. Beleza? Eu tenho 2 pontos. Eu preciso descobrir o A para saber se ela está crescendo ou decrescendo? Nem sempre. Se eu colocar os 2 pontos no gráfico e traçar a reta, eu vou saber se a reta que passa por aqueles 2 pontos está subindo ou está descendo. Faço assim, sem dor de cabeça. Vamos lá para a lista de exercício, rapidão, para que eu consiga dar uma explicação rápida, uma explanação rápida para vocês dos exercícios. O primeiro exercício sobre essa Ana, mulher batalhadora, você vê, R$500 é o valor inicial. Quando ela não vender nada, ela ganha R$500. E para cada venda que ela faz, ela recebe 10% daquela venda. Aqui você tem algumas vendas que ela fez. R$10.000. Quanto que é 10% de 10 mil? Você vai lá, se R$1.000, se R$10.000 é 100%, 10% é só dividir por 10, que vai dar 1.000. Então, qual que vai ser o salário dela? R$1.500. Você montando aqui, você vai ter uma tabela de Excel, que você, na verdade, tem ponto que relaciona a venda com o pagamento. Aí você me pergunta, qual que domina aí? Para quem eu atribuí valor? Não foi para venda? Não foi a quantidade que eu vendi que gerou o pagamento? Então tá. Então a venda, se eu colocar V para venda, a venda vai ficar igual qual eixo? No eixo do domínio, no eixo que está deitado. E o pagamento vai ficar onde? No contradomínio. E aí você monta, você consegue calcular e montar
a sua equação dessa reta. Deixando bem claro que você precisa perceber uma coisa. Deixa eu achar aqui um exemplo que eu tinha feito. Eu fiz esse exemplo aqui, ó. Suponhamos que meu salário seja R$680. Eu ganho R$680 e ganho mais R$50 por cada cabra que eu vendo. Aí você, olha, professor, se eu vender uma cabra, meu salário vai para R$730. Se eu vender duas, vai para 780. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Qual que é o meu A? Meu A é 50, função crescente. Qual que é o meu valor inicial? 680. Então você percebe que o B, ele além de intersecção, é sempre a sua taxa fixa. É sempre o seu valor inicial. Beleza? Ok. A 2, F de 1. Quero saber F de 1. Vou lá no lugar do X, eu vou colocar 1. Ponto. No lugar de X eu coloco 1. Olha aqui. Quanto que vai dar isso daqui? 2 vezes 1, 2 menos 3. Eu tenho 2, gastei 3, eu fico devendo 1. Se eu colocar 0, o que vai acontecer? Você vai responder isso aqui tranquilamente, eu tenho certeza. Achar o A e o B. O A e o B é só você olhar aqui. O A é o cara que está multiplicando, nesse caso, o X. E o B é o cara que está sozinho, é a taxa fixa. Ah, professor, mas na C não tem C, na C não tem B. Será que não tem B? Pensa direitinho, tem sim. O 4, exercício 4, você tem 2 pontos. Ele é um pouquinho mais complicado. Por exemplo, aqui você tem um ponto que quando o seu X for 0, o seu Y será 4. E o outro você tem que quando o seu X for 3, o seu Y será 0. Ou seja, galera, com 2 pontos eu consigo construir uma reta? Claro. E se você prestou atenção, você já sabe que esse 4 inclusive é o B. Porque se o B é o corte no eixo que está em pé, você já sabe que ele é o B e fica fácil o restante. 5, desenhar as retas tranquilamente. A 6 ficaria como desafio. A 7, aqui eu vou parar um pouquinho. Pessoal, essa 7 é importantíssima, porque para achar a equação da reta eu não tenho nem A e nem B aqui. Não tenho nenhum dos dois. E agora? O que eu faço, professor? Não se desespere. Primeiro você escolhe um ponto para ser o seu inicial. Eu marquei e eu quero que você faça isso. Marque mesmo. Qual que vai ser o seu inicial? Aí você vai lá. Variação de Y de 2 até 4. Variou 2. De 1 até 3. Variou 2. 2 dividido por 2. 1. Ou seja, aqui eu já sei que meu A é 1. Se eu sei que o A é 1, é só substituir por um desses pontos que eu descubro o valor de B. Sem dor de cabeça, o 8 é tranquilo. O B, comportamento, já falei para vocês. Vocês podem colocar esses pontos no gráfico, traçar a reta e dizer para mim se é crescente ou decrescente, ou descobrir o valor de A dele sem construir o gráfico, me dizer se ele for positivo, crescente. Se for negativo, decrescente. Exercício 10. É um exercício até de dia a dia, de táxi. Bandeirada é aquele valor chato que só do taxista ligar o carro ele já cobra de você. E no caso, aqui em Belo Horizonte, essa bandeirada é R$3,90 e cada quilômetro que tu roda, R$2,30. Um exemplo que eu ouvi falar é que aqui em Barueri, o preço do táxi, a bandeirada está R$3. E cada quilômetro que você roda é mais 50 centavos, ou seja, se eu rodar 10 quilômetros, eu vou pagar os R$3 fixo, mais R$5 que foi o que eu rodei. Ou seja, eu vou pagar R$8. Esse é um exemplo legal. Boa sorte, pessoal. Espero que vocês vão bem na minha prova. Torço para isso. Boa sorte e até mais.